Olá, comunidade Paz e Bem da Pós TV 247, do canal do Sejus, do canal Filosofia e Movimento e toda essa comunidade que está zapeando por aí e de vez em quando cai aqui no canal Paz e Bem. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Eu sou Carla Pavão, nós somos o Sejus e estamos aqui com o Carlos Orfan, que hoje nós vamos apresentar mais 2 itens da Revista Espírita de março de 1858. Antes de tudo, pedindo para vocês que curtam, se inscrevam nesses canais, compartilhem os conteúdos e nos ajudem a subir nos algoritmos. Se você quer participar do nosso grupo de estudos no Sejus, mande uma mensagem pelas nossas redes sociais. Entrando no Facebook, você encontra lá Linktree. No Linktree, você clicando, você acessa todas as redes do Sejus. Mande uma mensagem privada e venha estudar conosco por aplicativo. Tudo bem, Orfan? Tudo bem, Carla? E você, tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Espero que consigamos estar bem depois dessas notícias tristes aí de Manaus e tal, né? Só vamos lembrar o seguinte, isso aqui vai para o ar depois, já que a gente já vai ter feito, e esperamos que não aconteça mais nada em Manaus, mas nossa solidariedade Mas de qualquer forma... do Amazonas, né? Podemos mandar bala, então? Podemos. Bom, então, Carla, aqui o que faltou para a gente comentar foi uma comunicação após a evocação da rainha de Udi, ou Udi, não sei bem como pronuncia isso, e também sobre a comunicação de um tal doutor Xavier, que Kardec relata na Revista Espírita de março de 1858, né? Então, o que fica para nós aqui na manifestação, na mensagem aqui da rainha, que ela é evocada para conversar ali naquela reunião, e fica muito claro a sensação de superioridade, o sentimento de superioridade. Ela ainda se acha rainha do lado de lá, né? Ela não tem absolutamente noção de nada, de nenhuma transformação. Ela sabe que ela morreu pelo jeito, que ela desencarnou aqui, que ela está num estado diferente, porque ela vê seu corpo se decompor e ela pede que a única coisa ela quer que o seu corpo não se decomponha, né? Então ela tá sabendo disso, mas no entanto ela continua se achando rainha e superior às demais pessoas. Então isso é bastante significativo, tendo em vista também a atualidade dessas manifestações, que hoje em dia ocorre da mesma forma. Nas reuniões mediúnicas, você que sabe muito mais do que eu sobre isso, você que é médium e exerce a mediunidade, trabalhando nas reuniões mediúnicas, sabem das diversas manifestações de espíritos desse tipo, né, que se acham ainda naquela condição que tinha enquanto encarnado, como um ser superior, um rei, alguma coisa assim, um milionário, etc., uma rainha e tal, e continua pensando assim, né? Ela ainda se acha bela, né? E melhor que as outras pessoas, ao ponto de ser tão arrogante que vale a pena a gente destacar alguma coisa aqui, ó. Quando é perguntado a ela a religião que ela pertenceu, né, ela fala que é a religião muçulmana, né? Mas era muito grande para me ocupar de Deus. Então ela era muçulmana, mas ela, pelo jeitão, ela não era fanática a nada, né? Ela se achava maior até do que o próprio Deus. Ela era muito importante para se ocupar dessas temáticas, né, relacionadas a Deus, né? Então, olha a arrogância desse ser, né? Vale a pena a gente ler alguma coisa aqui também mais. Ela diz assim, ó: que diferença fazeis entre a religião que professavas e a religião cristã, né, muçulmana e cristã, quanto à felicidade futura do homem? A resposta dela é a seguinte: a religião cristã é absurda
diz que todos são irmãos, né? Olha só, ela se achava realmente superior às demais pessoas, que é um absurdo, porque o cristianismo dizia que todos são irmãos. Ela repudiava isso, né? Vai mais para frente. Qual é a vossa opinião sobre o Cristo? Resposta: o filho de um carpinteiro não é digno de ocupar o meu pensamento. Então, assim, de uma arrogância muito grande. E ainda esse é um fato que é uma questão recorrente, né, nas reuniões mediúnicas, esse tipo de manifestação. Você tem alguma questão a colocar sobre isso, Carla? Então, eu queria, para quem está nos vendo, eu queria lembrar o seguinte, que Kardec achou tão importante essa manifestação, do ponto de vista de olhar mesmo as questões de orgulho e vaidade, que ele publicou 2 vezes. Ele publicou no livro Céu e Inferno, e lá vocês encontram na playlist Caminhos do Espiritismo e também no canal do Sejus, vocês encontram esse texto, foi o Felipe, se não me engano, quem fez, e agora está na Revista Espírita de 1858, em Palestras do Além-Túmulo, justamente por esse viés do orgulho, da vaidade, dela se colocar acima do bem e do mal, independentemente daquilo que ela professava religiosamente, né? E a outra questão é a seguinte: eu queria dizer que a mediúnica do Sejus continua, nós já estamos aí há quase 2 anos, e que nós somos pioneiros e protagonistas fazendo mediúnica online. Não temos conhecimento de ninguém no Brasil e no mundo fazendo isso. Então, em breve, a gente pretende publicar um relato sobre essa experiência, ainda estamos na fase, né, da experiência, mas que fique bem marcado aí o pioneirismo do Sejus nessa construção. E isso dito, vou te passar aí de volta. Pois é. Isso fica muito claro que quando nós desencarnamos, mesmo tendo contato com a realidade espiritual, mesmo sabendo a sua nova condição de desencarnado, nós não tomamos conhecimento da verdade, né? Não tomamos conhecimento das realidades espirituais, nem das realidades da vida, das filosofias todas que estão postas de a gente saber, e do conhecimento, né? Olha só, então, para nós entender a doutrina espírita enquanto encarnado, e estudar a doutrina espírita enquanto encarnado, é tão difícil quanto desencarnado. Porque não é porque nós desencarnamos que nós vamos tomar conhecimento de tudo, de todos os fenômenos da vida material e extramaterial, né? Esse é um ponto importante para a gente atentar. Entrando na questão do doutor Xavier, ele desencarna querendo conhecer Kardec, né? E ele faz aqui um relato dele, da vida dele, e o interessante é que ele queria conhecer Allan Kardec e não dá tempo. Ele fica doente e morre antes. E ele escreve uma tese, alguns textos, pelo menos, sobre a questão do magnetismo e se atrevendo aí à luz, parece algumas reflexões até sobre o livro de Kardec, se eu não me engano, mas ele escreve alguma obra sobre o magnetismo, né? Ele deixa alguma coisa escrito. E ele ao desencarnar, né? Primeiro que ele reconhece Kardec ali, né, na reunião, e ele sabe que, ó, não conheci encarnado, estou conhecendo agora, depois desencarnado, Allan Kardec, que ele leu o Livro dos Espíritos. Esse doutor Xavier, um médico, desencarna na época. E ele diz depois, ao contrário da nossa primeira, da rainha, ele diz depois que ele jogaria tudo fora o que ele tinha escrito depois de estar no plano espiritual, né? O Kardec fala para ele o que você adaptaria, o que você faria, alguma coisa assim na sua obra depois dessa experiência do desencarne, da presença no mundo espiritual. Aí ele vai dizer, acho que não aproveitaria nada, eu teria que começar tudo de novo, né? Ou seja,
as concepções dele ali já mudaram muito, né? Depois que ele desencarnou, ao contrário da nossa primeira manifestação, não é? E uma questão interessante que eu acho que vale a pena registrar aqui, Carla, é que Kardec vai perguntando para ele alguma coisa, ele vai falando sobre o processo de desligamento do corpo, do espírito do corpo na morte, como é que é esse desligamento e tal. Várias dessas respostas aqui estão em outras obras de Kardec. Significa que Kardec aproveitou, ou pelo menos essas respostas foram reiteradas vezes proferidas pelos espíritos que Kardec levou para a codificação, né, sobre esse tema. Mas o interessante aqui é que, numa das suas respostas, ele fala sobre a questão do espírito se juntar ao corpo no nascimento. Ele fala que isso se dá na hora do nascimento, na hora que a criança respira, né? Muito inspirado na concepção religiosa católica do sopro divino, né? de quando a criança ela recebe o espírito ali no nascimento, né? Ou seja, o espírito se junta ao corpo no nascimento. E Kardec vai fazer uma nota dizendo que esse é um equívoco do espírito. Kardec vai explicar que não é assim, né? Que, na verdade, o espírito encarna no momento da concepção, a encarnação começa a acontecer, os laços começam a se juntarem, a se organizarem, os laços fluídicos, perispirituais, e o processo reencarnatório ali, na concepção. E a gente sabe hoje também, como diz Kardec, que o espírito, até antes mesmo da concepção, o espírito já tem uma aproximação ali com a mãe, com a gestante, porque isso já está, via de regra, planejado no mundo espiritual, né? Então, ele escorrega aí. E, ao escorregar, Kardec já registra. Você vê que Kardec não deixa de pôr a resposta dele, mas fala agora, essa resposta está equivocada, por causa disso. Então, Kardec explica aqui nesse sentido. E isso deixa claro o caráter, a necessidade de você contextualizar mesmo a doutrina espírita e de você relativizar enquanto filosofia a doutrina espírita. E nas casas espíritas, do movimento espírita, via de regra, não se faz isso, né? Se tem, como se faz as outras religiões, as obras espíritas como algo sagrado. E esse entendimento eu fui adquirindo com o tempo, Carla. Eu fui adquirindo, na verdade, dentro do Sejus, porque eu também tinha uma visão meio sacralizada das obras que a gente traz do movimento, né? E eu fui entender, numa conversa que eu tive no Sejus, primeiro questionamento que foi feito pelo Faé. Rafael, né? Se não me engano, Rafael Faé. Tem muitas coisas que eu discordo dele, mas eu falei para ele, eu perguntei, mas você está relativizando a doutrina espírita, Rafael? Ele falou, estou, como toda filosofia deve ser. Eu parei para pensar, né? Eu parei para pensar um pouco. E o próprio Kardec fala que a sua obra é uma filosofia e em nenhum momento ele sacraliza. Ele diz que é passível de questionamento e adaptações junto à ciência, não é? Então, tanto é que ele registra algo que o espírito falou equivocadamente e ele corrige a seguir, porque não é consoante a todas as outras manifestações dos espíritos majoritárias e reiteradas, né? Como ele cataloga, ou faz uma codificação doutrinária em virtude disso, né? Ou seja, de uma obra de pesquisa, né? Se fosse algo sacralizado, vinha diretamente de Deus, né?
Imagina. Então, Kardec não precisaria pesquisar e nem ter um método científico para construir a filosofia dos espíritos através dele. Isso é muito bacana da gente colocar, né? Isso é muito bom a gente refletir sobre isso. Vale a pena dizer também que, ao mesmo tempo que o Dr. Xavier se equivoca ao dizer que o espírito junta ao corpo no momento do nascimento, no momento que ele vem à luz, ele sai do ventre da mãe para seguir orientação religiosa, ao mesmo tempo, falando do abortamento em seguida, ele vai concordar com a maioria dos outros, contrariando a orientação religiosa, que ele vai dizer que no abortamento se tem que prevalecer uma vida, que se prevaleça a da mãe e não a da criança, porque uma já está formada e a outra em formação, né? O contrário do que dizia a igreja da época. Olha só que interessante. Ele mantém uma visão equivocada a respeito do momento que o espírito se junta ao corpo, seguindo a tradição da igreja, mas nesse aspecto do abortamento ele não segue a orientação da igreja. É uma coisa interessante, né? Digno de registro, porque a gente tem aqui um comportamento diferente dele nos dois casos. Que mais que eu anotei de importante aqui? Carlos, eu acho que foi isso que eu anotei de mais importante nas falas, e essas reflexões para a gente fazer acerca da doutrina espírita, né? Encarando-a sempre como uma filosofia importante, que nos traz revelações importantes, que a gente acompanha, que a gente admira o Kardec, que a gente tem um profundo respeito, admiração pelo seu trabalho, mas a gente entende a doutrina como uma filosofia. Tem que ser estudada e contextualizada, sempre, né? Kardec é o filósofo que nos guia. Pois é. Então, o que eu queria dizer para vocês, eu queria lembrar um pouquinho, rapidamente, que nós temos ainda alguns minutos, como é que funciona o Sejus. Então, o Sejus, né, nós estamos aí montando esse grande centro virtual, né, Carlos? Então, a gente tem um grupo de estudos, onde é postada uma moderação a respeito das obras que são votadas e estudadas ao longo do ano, todos os dias, pelo Felipe, que é o nosso coordenador pela diversidade, Povo Preto e moderador. Nós temos um grupo de bate-papo, um grupo de preces e apoio emocional e um grupo de reflexões filosóficas. Tudo isso por aplicativo WhatsApp. Fora isso, nós estamos aí nas redes sociais. O Felipe tem feito vários conteúdos digitais no TikTok, até 1 minuto, falando de espiritismo. No Facebook, ele faz uma análise de conjuntura, sexta-feira, 20 horas. O Vende Insta, nós convidamos pessoas do movimento negro, do movimento LGBTQI+, e pessoas de outros coletivos de visão progressista para conversar a respeito, é um bate-papo descontraído. E fora isso, né, o Carlos era o titular, agora ele está um pouquinho atarefado, às terças-feiras a gente coloca o conteúdo destes estudos via WhatsApp, do debate que é feito lá. A gente coloca às 8 horas no canal do Sejus, tem uma live, né, que o Orfan que inaugurou, e agora é o Felipe que está tocando, com pessoas que se voluntariam a falar disso. Então, está tudo no nosso canal lá do Sejus. Participem, venham conosco nessa construção. E, fora isso, aqui no Caminhos do Espiritismo, nós somos os pioneiros aqui. O primeiro programa, fora o Paz e Bem, o primeiro programa coletivo foi o Caminhos do Espiritismo, que estreou aqui no canal. E nós estamos aí, né, 2 anos no ar, já trazendo os conteúdos de Kardec. Então, é isso. E aí eu vou passar a palavra para o Orfan e fazer as considerações finais dele. Eu quero deixar meu abraço aqui aos companheiros do Paz e Bem, do canal Paz e Bem, ao Mauro Lopes, deixar aqui um abraço para ele, né? Faz tempo que a gente não... Eu falei com o Mauro Lopes pelas redes sociais, né? Faz tempo que eu não falo com ele, por telefone também.
não falo com ele, eu dou um abraço para ele. E sempre agradecer a oportunidade da gente estar aqui, né, cara, debatendo um pouco, estudando o Espiritismo. Hoje eu falei com uma pessoa aqui na minha cidade que começou a acompanhar os nossos programas, de repente ele parou por causa de uma série de outros programas que ele tem que acompanhar, inclusive no 247, né? Mas eu queria aí registrar e pedir para os companheiros voltar. Quem parou, por acaso, volta a estudar com a gente aqui, ou lá no Sejus, ou aqui no Paz e Bem. É importante a gente estar aqui debatendo juntos os temas, né, para a gente aprofundar a leitura, o estudo sobre a doutrina de Kardec, dos espíritos de Kardec. E no momento em que a gente vive tantas tristezas no nosso país e no mundo também, é importante que a gente tenha um pouco de luz espiritual, um pouco de luz aí da transcendentalidade. Falei certo? As coisas transcendentes aí, para que a gente adquira mais força para enfrentar tudo isso, porque aqui não está fácil não, Marieta. Aqui na Terra não está fácil não, né? A coisa aqui, como diz o nosso amigo Chico, a coisa aqui não está mole não, né? Então, um beijão para todo mundo aí, vamos voltar a estudar a doutrina espírita. Legal. Beijo. Um beijo, gente. Por favor, curtam, compartilhem. Estamos juntos nessa luta, juntas e juntos. Um beijo grande. Tchau, tchau.